Hoje a gente vai falar sobre um assunto que, ao mesmo tempo que é muito difícil, às vezes, relembrar isso pra mim, também é um motivo de orgulho, porque ver da onde que eu estava e pra onde que eu tô hoje é uma baita evolução, que foi como que a mudança de mentalidade me ajudou no processo de cura de algumas doenças físicas que eu tinha, como, por exemplo, a gastrite nervosa, a bactéria H. pylori, úlcera esofágica e enxaqueca áurea. Sim, eu tinha tudo isso ao mesmo tempo, para piorar, foi na fase da adolescência, que já é uma fase bem conturbada, né, então vocês podem imaginar o caos que foi a minha vida nessa fase. E aí nesse vídeo eu quero trazer para vocês como que foi essa experiência, como que foi essa mudança e principalmente o que que eu fiz para me curar e não me curei de todas completamente, mas retardar muita delas. Então desde os meus 12 aos 18, não, até os 20, dos 12 aos 20 eu sofri com todos esses problemas. Eu tinha a gastrite nervosa, né, muita queimação no esôfago, tinha refluxo e aí esse refluxo que é o suco gástrico do nosso estômago para digerir, ele subia, então ele acabou machucando o meu esôfago, que é esse cano que a gente tem aqui, né, na garganta. E aí eu fiquei com essa úlcera e também a enxaqueca áurea, que eu acho que pra mim é uma das piores, que é um tipo de enxaqueca que ela te dá sintomas como se fosse um AVC, e eu tive um diagnóstico esse ano. Eu passei toda essa fase da minha vida sem alguém conseguir me dar um diagnóstico sobre isso, e eu não sabia do que se tratava. Minhas mãos amorteciam, eu não conseguia falar porque minha língua embolava, não conseguia nem explicar o que eu estava sentindo para as pessoas. Isso era terrível, porque eu estava na aula e aí eu começava a ter isso e eu ficava muito ansiosa, nervosa, porque eu não conseguia explicar para as pessoas o que eu estava passando. Era muito ruim. Tinha todos esses sintomas, o rosto também ficava amortecido, tinha fechos de luz nos meus olhos que dificultava até caminhar. Era terrível. Se você tem esses sintomas, vai atrás de fechar um diagnóstico que provavelmente é enxaqueca áurea. E aí após esses sintomas eu tinha uma dor, assim, de cabeça que durava uns 3 dias, eu não podia olhar para baixo que minha cabeça parecia que ia explodir. E eu tinha isso com muita sequência, né, com muita recorrência. Isso acontecia aí no mínimo uma vez por mês. Ai, que susto! A gatinha, achei que era uma pessoa. "Vem cá, vem cá, vou mostrar para as pessoas como você tá". Ela tá grávida, gente. "Vem cá, vem". Agora você vem aqui pra mim te mostrar. Vem. Olha isso, gente, olha o tamanho da barriga dela. Ela tá grávida, eu acho que ela tá nos dias já de ter. Agora vai pra lá que eu vou gravar. Voltando. Então era com muita recorrência que eu tinha essa enxaqueca áurea, e agora, depois de toda essa mudança de mentalidade, eu consegui retardar isso de que acontecia uma vez por mês pra agora acontecer uma vez a cada 5, 8 anos. Então, assim, melhorou muito. E aí eu vou explicar aqui também o que que eu fiz para melhorar tudo isso. Então, primeiramente, eu acredito que com toda essa bagagem, experiência, estudos que eu fiz, me aprofundei de cabeça em tudo isso, eu entendi que todas as nossas doenças físicas, ela tem uma raiz, um início emocional e mental. Tudo vai começar nas nossas emoções e na nossa mente. Então, como eu falei, todas essas doenças, elas vieram da pior fase da minha vida. Eu pesava 40 quilos, não conseguia comer nada, até a água eu passava mal, ficava vomitando. A minha vida se resumia em fazer exames médicos, consultas, restrições alimentares, que não eram poucas, e mesmo assim, com todos os medicamentos, eu não conseguia melhorar. Você vê que tratar só os sintomas, ele não vai curar a causa. Você sempre tem que buscar a causa, o que está acontecendo, e é o que eu fiz. O primeiro passo que eu fiz para mudar tudo isso e começar com essa cura, né, foi a mudança de ambiente. Então eu saí de casa muito nova, com 17 anos eu saí de casa. Aqui foi o pontapé inicial para essa mudança começar, porque eu vinha desse lar disfuncional, o qual me exigia muito, me gerava muita ansiedade, o qual eu não tinha mais vontade de voltar para casa. Eu estava no meu último ano do ensino médio, com 17 anos, e eu simplesmente dava desculpa que eu tinha trabalho para fazer, e eu ficava a semana toda fora de casa, dormindo na casa dos meus amigos, porque só o fato de eu lembrar que eu tinha que voltar para casa naquele lar, naquela gritaria, não conseguia não conseguia voltar. Eu tinha crise de ansiedade.
E aí eu saí de casa com 17 para trabalhar como babá, porque na minha cidade tinha menos de 4.000 habitantes, então a gente não tinha praticamente oportunidade de emprego, foi o único emprego que eu encontrei. E aí eu saí de casa e foi ali que as coisas começaram a mudar, porque aí eu comecei a ter contato com outras pessoas mais estruturadas, comecei a ter novas perspectivas, novas visões, e aqui já começou a melhorar a minha vida. Então eu saí com 17, dos meus 17 aos 20, eu melhorei um pouco, mas eu ainda continuava com esses mesmos problemas. E aí, em 2021, foi a grande virada de chave que as pessoas falam da minha vida, que foi quando eu conheci o marketing digital. Aí sim, as coisas começaram a andar. Porque todo o curso, toda a mentoria, todo o conteúdo que eu absorvia sobre o empreendedorismo, sobre o marketing digital, a gente sempre tinha módulos de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, e foi ali que eu comecei a ter contato com o que era crenças, padrões de pensamentos, reprogramação neurolinguística, sobre o inconsciente, poder da nossa mentalidade. E aí eu comecei a gostar muito desse conteúdo e ver que a minha vida poderia mudar, poderia ser diferente, que eu não precisava aceitar que eu ia ser doente a minha vida toda e que eu ia morar na roça e trabalhar no pesado a minha vida toda, assim como eu já fazia. Ali eu comecei a entender que a minha vida poderia seguir um rumo diferente. E isso me deu muita esperança. Tanto que em 2020, em janeiro, eu fiz uma endoscopia, a qual apresentou todos esses problemas gastrointestinais, e 6 meses depois de eu começar a empreender, eu refiz essa endoscopia e não apareceu nada. Tanto que a doutora que fez a minha primeira endoscopia e viu todos os problemas, e depois eu levei a minha segunda endoscopia que não apresentou nada, ela achou que o diagnóstico, o laboratório estava errado, que eles tinham feito alguma coisa que não era o meu diagnóstico aquele. Então esse foi o segundo passo, assim, para minha mudança de fato. O primeiro foi mudança de ambiente e o segundo essa mudança de mentalidade, ter contato com conteúdos que me fizeram mudar a perspectiva, ter esse primeiro estalo, esse despertar, enxergar o mundo de uma forma diferente. E o terceiro ponto aqui que eu trago, que também foi algo muito importante nesse processo de cura, foram os remédios naturais. Eu não me curei só com o poder da minha mente, eu vou focar aqui e tudo vai curar e pronto. Não, eu também ajudei com questões físicas, né, que é os remédios naturais. Eu tenho comigo que a medicina natural, ela é muito melhor a longo prazo. Se você conseguir levar um estilo de vida saudável com medicamentos, com chás, com tudo isso, né, de forma mais natural possível, acredito que a gente sempre tem muito mais benefícios, porque os remédios genéricos e manipulados que a gente tem em farmácia, eles atuam e os nossos médicos, né, a maioria, não generalizando de forma alguma, eles sempre vão buscar e cada vez mais querer atuar sempre nos sintomas. Então, se você está com algum problema, eles sempre vão querer atuar nos sintomas e nunca na causa, principalmente os médicos do SUS, que foi a minha vida toda que eu fiz os tratamentos. Os médicos particulares, alguns têm já mais essa percepção, né, que precisam investigar a causa, mas são poucas as pessoas que querem investigar as causas dos problemas, as raízes dos problemas. Por quê? Porque a indústria farmacêutica, ela gira em torno disso. Se não tiver ninguém doente, ela não tem para quem vender as medicações, né, então mas isso é assunto para outro vídeo. E aí o que que eu fiz? Eu utilizei muito remédio natural, um deles foi a espinheira santa, fazia chá de espinheira santa, para esses problemas gastrointestinais ela é muito boa. A aloe vera também, que é a babosa, mas tem que tomar cuidado porque tem que ser a aloe vera medicinal mesmo, porque tem uma que não pode consumir. E também o uso do aranto, que é uma suculenta. Uma suculenta, ela dá uma folha mais ou menos da largura da minha mão e ao redor dela dá cheio de florzinhas. Eu vou pedir pro editor colocar uma foto aqui, se ele conseguir, para facilitar para vocês. E aí eu fazia um suco dessa folha, batia no liquidificador com água e tomava. Eu tomei 30 dias e aí foi o que me ajudou também a me curar. E aí em 6 meses fazendo essa rotina, cuidando da minha alimentação, não comendo nada de frituras, refrigerantes, bebendo nada enquanto eu comia, tendo todos esses cuidados, fazendo uso desses chás e mudando a minha mentalidade, em 6 meses eu me curei de todos esses problemas, a gastrite, H. pylori
e a úlcera esofágica. Esse foi o terceiro ponto que eu trouxe aqui que me ajudou a melhorar, né, ter essas curas. O quarto ponto foi o quebra dos paradigmas, né, as mudanças de crenças, porque eu tinha um padrão de comportamento, de pensamento que eu trazia da minha família, então já era uma família disfuncional, então eu trouxe esse padrão de pensamento, de comportamento da minha família, porque foi onde que eu aprendi, então pra mim era o certo, era o único jeito, né, é sempre assim. E aí esse padrão, eu estava entendendo que ele estava me autodestruindo, porque era um padrão onde eu era uma pessoa extremamente negativa, pessimista. Eu era uma pessoa, cara, o que eu vou falar aqui me constrange um pouco, mas eu preciso falar porque isso faz parte do desenvolvimento e é uma coisa que eu já mudei, né. Eu era uma pessoa vitimista. Por quê? Eu era doente, e quando eu estava doente, eu conseguia os olhares, eu conseguia a atenção das pessoas, principalmente da minha família. E isso me confortava. Então eu associei: se eu ficar doente, se eu continuar doente, eu vou ter os olhares e a atenção, o amor das pessoas". E aí, por um lado, eu me vitimizava, porque eu não queria melhorar, para continuar tendo aquele afeto. Tu percebe o nível de problema que eu estava? O nível de mentalidade que eu estava passando? Que eu precisava estar doente para conseguir ter ali os olhares, a atenção, o amor, entende? O quanto isso é problemático. Só depois que eu mudei, que eu tive acesso a esses conteúdos de mudança de mentalidade, é que eu consegui começar a perceber que esses paradigmas estavam me autossabotando, estavam me autodestruindo. E aí eu consegui mudar, entender que eu não precisava ficar doente para ter atenção, ter amor. Comecei a fazer várias reprogramações, fiz processos, que eu vou falar mais para frente, os processos também que me ajudaram a reprogramar tudo isso, para que de fato eu conseguisse começar a mudar os meus padrões de comportamento, me comportar de uma forma diferente, logo colher resultados diferentes. E aí a gente vai para o quinto ponto, acho que é o quinto ponto, né? Que justamente é esses processos, né, terapêuticos, os quais me ajudaram muito. Então eu comecei nessa jornada sozinha, eu comecei a empreender e comecei a querer buscar mais e mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade, reprogramação, inconsciente. Comecei a ler vários livros, como eu já falei para vocês no início do vídeo, só que eu senti que chegou num momento que eu travei. Por mais que eu já tinha melhorado muita coisa, eu vi que eu precisava melhorar muito mais e eu tinha dificuldade em fazer essa melhoria sozinha. Foi então que eu comecei a buscar vários processos de trabalhar o inconsciente, trabalhar as nossas crenças, reprogramar. E eu fiz diversos acompanhamentos. Assim, eu abri a minha cabeça e falei: eu vou fazer tudo o que me falam para fazer, para eu tirar minhas próprias conclusões, porque muita gente tem muito preconceito com várias outras coisas, né, terapia integrativa, "Ai, porque não tem comprovação científica". Eu sou assim, se me trouxe resultado, para mim tá valendo. Eu não preciso comprovação científica. Até porque, se eu fosse querer comprovar cientificamente o que aconteceu comigo nesse processo de cura e tudo mais, não sei se a gente conseguiria ter uma comprovação, entendeu? Para mim, fazendo tudo isso, mesmo que não tenha uma comprovação científica, para mim é o que deu resultado. Eu consegui me curar em 6 meses. Então, para mim, o que importa mais não é a comprovação científica, é o resultado. Por isso que eu não tenho preconceito nenhum com nenhum tipo de terapia. Eu fiz constelação familiar, eu fiz mesa radiônica, eu já fiz terapia do TCC, né, terapia cognitivo comportamental, eu fiz hipnoterapia, eu fiz treinamento presencial de alto impacto, de reprogramação do inconsciente, eu fiz o que vocês imaginar. E tudo isso, de alguma forma, foi extremamente importante para mim. Todos esses processos eu consegui absorver uma coisa e, de alguma forma, me ajudou a melhorar na minha vida, seja física, seja mental, espiritual ou seja também profissional. E aqui vem um ponto muito interessante que, por que eu acredito que o que mais importa é o resultado? Porque na verdade, depois de todo esse conhecimento desses estudos que eu fiz, eu entendi que mais importante do que o método em si é a sua fé sobre aquilo. Então, se você acredita que aquilo vai dar resultado, aquilo vai dar resultado. Se você acredita que aquilo não vai trazer resultado, ele não vai trazer resultado. Então, mais importante do que o método que você utiliza é a fé que você tem sobre aquilo funcionar ou não. E aí entra no sexto e último ponto que eu quero trazer para vocês, que é realmente sobre a fé. Eu
vim de uma família católica, a qual a gente aprendeu um olhar diferente da fé, um Deus fora da gente, um Deus isolado da gente, um Deus superior a gente, né. Depois de todos esses conhecimentos, todos esses estudos, esses processos que eu fiz, eu entendi que, na verdade, Deus está dentro da gente. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Neville Goddard, que é um autor que eu gosto muito, que ele fala sobre a expansão da consciência, onde ele diz o seguinte, que a fé em Deus, ela é medida pela fé que você tem em si mesmo. Essa frase, ela representa muito o que eu acredito hoje, porque não basta você acreditar em Deus, em algo externo, e você não melhorar como pessoa, não melhorar a sua mentalidade, não melhorar as suas capacidades, suas habilidades. Tem que ser uma coisa única, não separada. Você tem que fazer a sua parte e ter a fé em Deus também. Não sei se você que está vendo esse vídeo aqui, acredita em Deus ou não, mas eu acredito e respeito a fé de todo mundo, mas hoje eu acredito nisso, que duvidar de si mesmo é a mesma coisa de duvidar de Deus, ou duvidar de Deus é duvidar de si mesmo. A gente precisa ter esse conjunto, essas duas partes andando juntas. Sim, é importante ter fé, mas não aquela fé que você entrega tudo nas mãos de Deus e você não faz nada para melhorar. Não vai funcionar dessa forma. Quando você tem o sentimento de que é fraca, incapaz, que você não consegue algo, que você é doente, que você não merece tal coisa, que você vai passar o resto da vida toda de determinada forma, se você acredita nisso, é isso que vai acontecer. Não tem como as outras pessoas ao seu redor ou até mesmo Deus mudar isso. A mudança ela começa de dentro de você, entende? Então, quanto mais você substituir esse diálogo interno consigo mesma, de que você não é capaz, não é merecedora, de que você não consegue, mais conexão com Deus você vai ter, porque se Deus está dentro da gente, quanto mais você acredita em si mesmo, mais conexão você tem com Ele. Então, se você viu esse vídeo aqui até o final, eu espero de verdade que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Quero que você comente aqui se você tiver qualquer dúvida sobre esse processo de cura, principalmente nas questões ali dos chás, das receitas que eu falei, eu posso deixar aqui nos comentários para vocês. E eu quero te dizer que se você está passando por qualquer doença física, ou mental, eu quero te dizer que tem jeito, só que você precisa acreditar nisso e se trabalhar, porque tudo vai começar na tua mentalidade. Como eu mencionei, se você acredita que é capaz, que consegue, que vai dar certo, as coisas vão se reorganizar para isso acontecer. Agora, se você acredita que não vai dar certo, que você sempre vai ser doente, que você sempre vai ficar com isso e que você carrega essa cruz, da mesma forma. Vai ser verdade. Então tem jeito. E tudo começa no que você declara para si mesmo todos os dias. E se você tem essa dificuldade nessa declaração que você faz para si mesmo todos os dias, se você se sente que é uma pessoa muito negativa, uma pessoa que tem dificuldade em se sentir capaz, merecedora, eu te aconselho fortemente você ver esse outro meu vídeo aqui, onde eu falo só sobre autoimagem e como que você muda a forma que você se enxerga para alcançar um resultado desejado.